Podcast Criativamente. Episódio 5, Organização do Ateliê. Com Denise, Marina e Vanessa. E hoje, novamente, a nossa integrante, a Ana, está em semana de provas, atarefada, então continuaremos nós três, certo? Certo. Muito bem, então vamos falar da organização. Como é que funciona para vocês a questão da chegada do pedido? Como é que funciona esse processo? Vocês fazem um orçamento antes, fazem um esboço? Querem falar ou querem que eu fale? Eu estava esperando a Marina falar. Não, tudo bem, eu falo. Então, eu já tive diversas maneiras de passar o orçamento, só que hoje em dia, a que eu mais me adaptei é fixar um valor pelo tamanho, independente do tema, né? Salvo algumas exceções, quando tem muitos elementos, né? Que aí vai ter um acréscimo de valor, mas basicamente os meus valores são pelo tamanho. E como que funciona? Tem todo aquele processo de briefing, né, com o cliente, e eu vou realmente listando as ideias que a pessoa teve, e eu faço de duas formas. A primeira delas, mais fácil, é abrir um documento do PowerPoint, e eu vou juntando várias imagens, como se fosse no Photoshop, né? Faço no Photoshop também, mas para a gente ter uma ideia melhor de posicionamento, organização do layout em si. Mas o meu estilo, né, é um desenho mais manual. Então, eu prefiro fazer esses desenhos em folhas rascunho, eu recorto eles e eu monto na mão mesmo. Coloco todos os elementos desenhados, já recortados em cima da mesa e vou reposicionando da mesma maneira que eu faria no computador. E nisso eu tiro uma foto, né, mando para o cliente, para ele, se ele aprova ou não, e depois que a gente define layout e estilo de desenho e tudo, que eu parto para a discussão das cores e fonte do nome, se tiver, coisas assim. Mas é um ponto até um pouco controverso, né? Porque sei de algumas artesãs que fazem esse briefing sem ter acertado mesmo com o cliente se ele vai fechar ou não o negócio. E isso é um pouco complicado porque, querendo ou não, isso que demanda a nossa criatividade, né? Sim. Então, tomei um pouco de... Como é que fala? Tive algumas experiências dessa e hoje em dia eu só faço isso quando o cliente acerta uma determinada porcentagem do valor comigo, porque isso, na verdade, é o que demanda mais tempo, né? O que consome mais energia, eu penso. Mais do que fazer o killing em si, por mais que seja, né, trabalhoso ali, as tirinhas, mas essa parte do processo criativo que é a mais difícil, digamos assim, você chegar num consenso no que você quer fazer, no seu estilo, para agradar a pessoa. Exatamente. Muito bem. A minha parte, assim, eu ainda tenho valores diferenciados, dependendo do modelo, mesmo sendo do mesmo tamanho, mas essa é uma coisa que esse ano em especial eu comecei a anotar que seria legal também fazer uma média dos quadros e ter um valor fixo por tamanho. Uma das questões é para agilizar também o processo de orçamento com o cliente, né? Porque às vezes a pessoa quer uma coisa muito diferente, não em questão de quantidade de detalhes, né? Mas tipo um desenho X diferente. E às vezes eu não consigo visualizar. Eu tenho, não sei se é um problema, mas eu preciso, por exemplo, a pessoa me pede, sei lá, tá um exemplo nada a ver,
um porquinho em cima de uma prancha de surf, tá? Nada a ver o meu, meu exemplo. Com nome em roxo. Tipo, eu preciso conseguir visualizar o desenho para eu conseguir fazer todo o processo de orçamento, sabe? Então, isso às vezes demanda tempo, porque não vem inspiração na hora, assim. Então, é algo que eu estou estudando para daqui a alguns meses, talvez implementar de ter sim um valor fixo, igual a Marina tem, pelo tamanho dos quadros. Isso para facilitar para mim e para o cliente também, né? Para ser mais ágil. Eu ainda faço esse processo de primeiro fazer o desenho, mostrar para o cliente para depois ver se ele vai querer ou não. Isso é algo que eu também futuramente vou repensar, porque como a Marina falou, já é o nosso trabalho fazer tudo isso, né? E às vezes a pessoa vai ali ver com você, vê primeiro o desenho, daí você fala o preço, ah não, obrigada. Né? Mas assim, já foi o meu trabalho ali, querendo ou não, né? E esse desenho pode ir adiante também. Então, às vezes, assim, é só uma curiosidade da pessoa em saber o preço, ou já ter o desenho. Então, eu acho que é algo que eu preciso também repensar um pouquinho, assim. Eu também tenho o primeiro papo ali, né, do briefing, de ver qual é a ideia da pessoa, e aí eu já vou meio que vendo o estilo do quadro que ela quer, se é mais simples, digamos assim, mais clean, ou se é aquele com o nome vazado, super preenchido ao redor, com vários detalhes. Aí eu vou pesquisando isso, né, vendo a ideia que ela quer. Mas eu também tinha no caso, né, porque eu parei agora com as encomendas, mas antigamente eu tinha os valores baseados na arte, no tamanho e no tamanho do nome. Porque eu já recebi por exemplo, quadros de 4 nomes, ou do nome composto, que ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque ele é menor e tal, né? Você vai ajeitar o layout. Mas aí, hoje em dia, por último, agora eu estava fazendo por modelo e tamanho. Então, por exemplo, um de safari que é super preenchido ao redor, no tamanho 25 por 25 é esse, no tamanho 30 por 30 é esse. Então, pelo site, a pessoa já conseguia visualizar bem certinho e já comprava, sabe? Uhum. E eu sempre cobrei 100% antes, sempre, e o desenho sempre depois também. Então, eu geralmente falo, ó, tantos dias úteis, né? Tava de 30 a 40 dias úteis para o envio da peça. Aí eu sempre falava, ó, até tal dia eu te envio o esboço e até tal dia eu vou te enviar o quadro. Então eu dava essas datas para a pessoa, né? E super funcionou. Deixa eu Claro que perguntar para você. tem umas mães que Desculpa. são, desculpa, tem umas mães que são ansiosas, querem logo o esboço para ter uma ideia e tal. Aí, claro, às vezes a gente encaixa antes para fazer, mas eu deixava perto da data de produção o esboço, sabe? E só depois de já pago pelo site, tudo certinho, né? Deixa eu perguntar para vocês, por vocês já fazerem algo que eu ainda não faço, e talvez seja uma dúvida de outras pessoas também. Como foi, não sei se com você, Denise, sempre foi assim, de sempre ter os modelos e os valores fixos, digamos assim, ou se você também teve um processo igual ao que eu estou passando e quero passar, assim, sabe? Eu Como sempre que foi esse processo? Eu sempre tive, claro, tem o processo porque inicialmente né, nos primeiros a gente não tem tantos modelos, mas você já tem vários modelos que você pode fixar já o valor. Sim. Então acho que dá para você já migrar para essa outra forma, porque quando a gente não tem muito portfólio, é mais difícil mesmo, né, de acertar, até de saber o valor da tua peça ali, né? Sem saber o que vai falar. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi de pegar o pagamento antes, 100%. Né? Eu já fiz esboço antes e não fechou quadro, daí eu parei de fazer só depois, sabe? Então, tipo, eu converso com a pessoa, deixo ela tranquila e falo, ó,
eu posso fazer dessa forma, parará, parará. Porém, eu só envio o esboço só depois. Para você confirmar o teu pedido, tem que ter o pagamento. Senão, eu não coloco na agenda. Antes eu não pedia, sabe, essa questão do sinal. Isso antes eu falo alguns anos atrás. Mas eu, infelizmente, tive casos de clientes que falam, ah, não, pode ficar tranquila, né, com relação ao pagamento e tal, e eu, né, muito boazinha. Eu acabei ficando com 2 quadros que eu nunca consegui vender por ser personalizado, então eu tive que não tinha o que fazer, né? Então eu perdi 2 trabalhos, eu rasguei tudo, tirei para eu aproveitar a moldura, pelo menos. Tipo, né? Aí eu, infelizmente, sim ou sim, eu tenho que pedir o sinal. Então eu ainda peço 50% e o restante depois junto com o valor do envio. Uhum. Tudo antes já com frete. Aham. Antes de, Automatizado, né? Então ela já antes de enviar, daí eu, né, já calculo pelo site dos Correios o valor que vai ser. E muito importante, acho que a gente já falou sobre isso, mas é legal colocar a declaração, né, do valor, o seguro, na verdade, né? Para caso aconteça alguma coisa, pelo menos a gente ter de volta o valor do quadro para, enfim, fazer o que for, né? Mas já calcular isso e daí eu já cobro antes do cliente o restante dos 50% mais o valor do envio. Quando eu recebo o dinheiro, daí que eu envio o quadro. isso mesmo. Para não cair. Eu sempre indico ter site próprio, porque querendo. Como é que vocês fazem a questão de pagar? Agora a Marina está com o site também, né? Mas antes, como é que vocês faziam a questão do pagamento com cartão? Vocês mandam o link ou é só via depósito? Olha, eu não fazia por cartão, era por depósito, mas tem um aplicativo. O PicPay? Tem 2 aplicativos hoje em dia que dá para você pagar com o seu cartão, né? Se não me engano, é o PicPay e aquele It do Itaú. Está surgindo uns outros aí, diferentes. Mas até então, depósito e transferência mesmo. O site eu criei, até o momento não recebi nenhum tipo de venda por lá. Então, não sei ainda como que vai funcionar, é um mundo um pouco novo para mim. Mas é por depósito. O meu também é por depósito, eu tenho PicPay também. E eu tenho máquina, só que é só presencial. Então, para o pessoal aqui de Foz, daí eu consigo fazer. Tanto no débito quanto no crédito. E vocês Mas desculpa? Vocês têm o CNPJ registrado ou não? Vocês fazem como autoral? Como... Ainda não. Na verdade, é uma dos meus planos, porque como eu era registrada, eu fiquei com medo de abrir o MEI. E caso eu pedisse as contas, enfim, daí eu não ia ter o benefício do seguro-desemprego. Acabou que veio a pandemia, enfim, daí eu saí do meu trabalho, aí eu consegui, agora eu tô com seguro-desemprego, e daí quando terminar o seguro-desemprego, eu pretendo abrir o MEI, pelas diversas, né, facilidades que a gente tem. Verdade. E como eu tenho o plano de seguir no turismo, as vendas no turismo, isso acredito que vai me ajudar bastante também na questão de nota fiscal, que tem alguns lugares que não pegam o trabalho por conta da nota fiscal. Então é algo que eu preciso sim ou sim fazer. Exato. Eu já não vejo muito por esse lado. Eu não sei se por estar menos tempo, né, no ramo, né, vamos falar assim, eu penso que quanto menos eu me especializar, talvez especializar não seja a palavra certa, mas não sei, eu fico um pouco com medo, sabe? De fazer coisas e ter meu nome, ter a empresa, ter CNPJ, eu acho isso um mundo muito complexo. Minha cabeça. O MEI não é tudo isso. Você paga R$50 por mês do MEI e você tem vários... Por exemplo, quando eu engravidei da Liz, eu consegui pegar o salário maternidade. Era só um salário mínimo. Só não. Um salário mínimo. Tipo, eu estava um tempo sem produzir, mas recebia porque eu já tinha contribuído. Então, você tem alguns direitos assegurados.
E, por exemplo, se você ficar doente, alguma coisa assim que você precisar, dá essa profissionalização para fazer parceria com marcas. Por exemplo, no início da Petrichor eu fiz com a West Wing, sabe? Uma campanha com eles e de outros produtos, não de Killing. E, cara, precisa de nota, precisa ter, então, né? Não Eu já perdi. mas o MEI é super simples. Se você quiser sair, você não tem que pagar, sabe, nada. É Eu muito já, simples ter o MEI. eu já perdi algumas oportunidades, assim, porque a pessoa queria, cheguei a passar preço, tudo, questão de empresa mesmo. E quando chegava na hora da nota fiscal, não tem. Ah, vocês não aceitam recibo? Não. Até ano passado eu fiz para o Parque das Aves, mas eles precisavam sim ou sim de nota fiscal. Daí eu consegui falar com a cooperativa que eu fazia parte, aí eu consegui a nota fiscal através dele, que daí eles colocam uma porcentagem em cima do valor total. E daí eu consegui fazer através disso. Mas eu consegui porque eu conheci o pessoal de lá, senão ia ser mais uma trava, sabe? Então, dependendo do que você deseja fazer, se você, né, de repente tem oportunidade de trabalhar com alguma empresa, fazer um produto de final de ano, alguma coisa assim, a questão do MEI ajuda bastante. E não é complicado. E você até pode tirar a nota como autônoma, né? Com o teu CPF. Mas você paga mais imposto como autônomo do que sendo registrado, sabe? Então, acho que, meu, super compensa. Para quem tá É uma coisa a se pensar. Não sei que. Acho que o que me trava ainda é por eu estar morando com os meus pais, então no imposto de renda eu sou dependente deles e toda essa coisa, né? Eu ia falar, porque Então, o que entra na tua conta, se entrar mais do que, sei lá quanto, lá 1.700, você vai ter que declarar imposto de renda. E aí você vai pagar mais como se fosse autônoma. Por isso que vale a pena entendi. também, né? Claro, cada situação é uma, mas eu acho que super vale. Porque é simples de fazer, você faz na internet. Tem algumas cidades que precisa pegar o alvará, mas que, como a gente trabalha com papel, dependendo da, da Do, atividade que a gente põe lá, né, o KNAI, é bem tranquilo. É legal, vou pesquisar sobre depois. Que é um mundo muito nebuloso para mim mesmo, tenho que confessar. A gente meio que faz uma coisa assim, né, mas o MEI em si, é meio assustador, né? Você pensar assim, nossa, eu vou ser uma empresa? Como assim? Deixa eu perguntar. não, pode falar. Falando de organização, eu tô num processo assim, igual o meu ateliê foi construído faz alguns anos. Era garagem, a gente fechou e fez o ateliê. E esse ano, como meu marido passou a trabalhar no ateliê, a gente divide o espaço. Então, assim, o meu espaço, na verdade, já é pequeno, sabe? Eu já queria aumentar. E eu ainda estou no processo de dar uma cara nova para ele, porque para mim tá muito acumulado, assim, tipo, queria saber como vocês organizam o ambiente de vocês visualmente, assim, porque o meu agora eu tô olhando para uma. Eu tenho aquelas prateleiras de aço que antes eu achava lindo, mas agora já me incomoda porque fica muito poluído, sabe? Eu quero algo fechado para eu não conseguir ver, assim, sabe? Eu tô muito acumulada, assim, sabe? Parece que tô sendo comida pelos papéis, pelas caixas, assim. Olha, eu Como acho vocês se organizam? que questão de ateliê, o teu e da Marina são bem melhores que o meu. Não, se você visse o meu agora, você ia falar, meu Deus, socorro. Debaixo da mesa aqui tá meio. Ah, não, isso sim. Tipo, se isso incomoda vocês, assim, se faz, tipo, a questão da organização, se faz diferença para vocês, assim. Total. O meu espaço aqui é a primeira vez que eu tenho o meu ateliê senta junto do meu marido, né? Que o meu marido também trabalha home office. Agora ele tá no andar de baixo e eu tô no andar de cima. Mas o meu andar de cima aqui, tem a parte da churrasqueira e tem a parte que as crianças brincam. Então, teoricamente, é aqui que eles passam o dia inteiro, né? Então não é fechado.
E também assim, tipo, lá num canto estão as molduras, os papéis estão numas caixas guardadas, e tipo, Meio não, espalhado. não é nada perto do ideal do que eu imagino, sabe? Mas tá funcionando por enquanto. Mas me atrapalha, É, É. assim, às vezes eu fico encucada de, ai, tipo, ai, preciso organizar isso aqui, preciso comprar armário, preciso. É foda. eu tive essa pequena sorte de organização, porque eu ganhei de presente o ateliê dos meus pais, né? Ai, que massa. Porque antes disso, nossa senhora, era papel debaixo do colchão, moldura debaixo da cama do meu quarto, a cola na despensa, tirinha para tudo quanto é lado do armário da sala. Sim, eu não vou falar que o que eu tenho aqui é o ideal, mas tá nos 90% de me satisfazer, sabe? Tá Eu muito teria massa. feito ainda, sei lá, se eu achar alguma pessoa pelo mundo aí que faça caixa de MDF com uma divisória para eu pôr eu não consegui me adaptar igual a Denise colocou ali as tirinhas dentro de tubos. Eu não consegui me adaptar com isso. Já vi gente que coloca também elas dentro de pasta, Ah, sim. em pezinho assim, e tem gente que separa e tal. Eu não consigo. Eu adoraria. Sabe estojo de maquiagem que você só abre assim e tá tudo ali? Eu queria que fosse daquele jeito. Nossa, seria E perfeito. Seria perfeito, né? Aí você só levanta assim um compartimento, aí estão as outras cores, e só vai levantando. Pronto. Tá bem Guardou uma caixona, pronto. caixa de pescaria, né? Isso. Me fez lembrar que uma vez no Natal eu pedi uma caixa de pesca pro meu pai, que eu guardava minhas tintas. Meu sonho era ter uma caixa de pesca de Kirin agora. Pois Mas é. fala sério, é uma ótima ideia, Vamos fazer um produto nosso. né? Sim, Nós, né? O outro já quer pegar a ideia. Vamos, vamos. Mas eu eu também. tô olhando ali pro mural. Eu faço também, sempre quando chega uma encomenda nova, eu anoto num post-it. Uhum. Então eu tenho um post-it para cada encomenda, É. com algo não muito específico, só o que me lembre o que que é. Por exemplo, Maria, quadro Joaninha, tamanho tal. Então fica tudo ali disposto de uma maneira que eu vou ter no visual, sabe? Do número de coisas que eu tenho para fazer. Fora isso, agendar, né? Os É. trabalhos no cronograma da agenda mesmo. Eu tenho um mural de vidro, deixa eu ver se dá para vocês verem ali. Ali. Aham. Eu mandei fazer esse de vidro e eu vou escrevendo ali e vou fazendo igual a Marina, tipo, Marina, quadro, calopsita, tipo, sabe? Tamanho tal. Só Ah, como lembretes assim. Uhum. E além de organizar no WhatsApp, né? Que a Marina me ensinou. Muito obrigada, Marina. De colocar, fazer uma pastinha, né? Com os pedidos confirmados ou em orçamento, alguma coisa assim. E eu sou muito de papel também. Então eu tenho uma agendinha onde eu coloco ali, né? Pedido Denise, isso, prazo tal. Eu sou muito da escrita, assim. Então eu preciso também, além do celular, além do mural, ainda ter um papel ali para escrever tudo certinho. eu tenho. Eu, como era pelo site, né? Então, no site já fica os pedidos em ordem, né? Está tudo pago, daí você abre lá, tem o endereço, está tudo bonitinho, já organizado. Por isso que eu fazia por lá, que daí já fica num lugar só, né? E às vezes eu anoto, tipo, os detalhes. Eu geralmente só vou ver de novo quando eu vou fazer o quadro. Por exemplo, tá, conversei com a pessoa por e-mail ou pelo Insta, ela quer assim, assado. Eu mando o link do site, ela compra, aí, sei lá quantos dias depois que eu vou fazer o quadro mesmo, aí eu vou lá e releio tudo que ela escreveu, aí eu bolo a ideia, sabe? Mas o que eu faço para não me perder nos dias é usar o planner, assim. Aí cada dia eu coloco, né, daí eu coloco o tamanho da moldura só para ver se eu tenho estoque, se eu tenho que pedir.
e quem é que encomendou, né? Porque às vezes eu sou muito ruim com nomes. Então, às vezes eu confundo. Então, eu tenho que anotar os nomes, sabe? Ai, desse negócio do site que você falou é legal, né? Porque eu tenho que ter, eu falo que eu preciso de um HD extra na minha cabeça. Porque daí eu tenho o meu Instagram pessoal, que as pessoas às vezes pedem. Tem o Instagram do ateliê, aí eu tenho o Facebook, a página, que na verdade eu mantenho ela lá porque tem gente que pede por lá, então eu tenho que ter. Aí eu tenho o meu perfil pessoal no Facebook, tem gente que pede por lá, e tem o WhatsApp. Então são 5 canais, e às vezes aparece alguém por e-mail para encomendar. Então, assim, são muitos canais para administrar, assim, e na verdade eu queria começar a filtrar também, sabe? Porque eu morro de medo de deixar um pedido para trás e esquecer, sabe? Você tem que direcionar. Eu faço isso, fazia, né? Então, se viesse É que pelo meu tem. perfil pessoal, eu já falava, envia o e-mail. Eu geralmente É, direciono para o meu e-mail, que daí eu tenho mais mas, controle, né? Mas mas às vezes eu sinto que as pessoas não querem fazer isso, sabe? aí eu percebi que pelo Instagram, muitas pessoas não enviavam. Aí pelo Instagram eu faço atendimento. Mas pelo Facebook, se me mandam mensagem, eu já coloquei uma mensagem automática lá, que é por e-mail, sabe? Então, Hum, eu vou fazendo assim. Acho que quem realmente quer mesmo, eles mandam, sabe? Mas no Instagram eu acabei atendendo, assim, porque eu via que algumas pessoas não mandavam. É, tipo, meio que trava, né? Sabe? E aí, mas eu acho que para mim funciona assim, melhor. WhatsApp, nem pensar, sabe? Claro, É, tem umas pessoas que me acham, não sei onde que acham o meu número e mandam, sabe? Daí eu atendo, claro. Mas que nem, por exemplo, se vão me encomendar quadro no perfil Arte do Killing, que é mais direcionado para o ensino, eu direciono para o Arte Petrichar. Eu falo, vamos conversar por aqui para eu não me perder, sabe? Para não. Eu é acho porque é muita coisa, né? Ainda mais nós que trabalhamos com, né? Tipo, nós que trabalhamos, fazemos tudo, né? Fazemos a arte, faz o trabalho em Killing, responde e-mail, mensagem, envia para o correio. Enfim, são muitas etapas para fazer, né? Então, a, uhum, organiz... a gente precisa se organizar muito bem, assim, para dar conta de tudo. é. isso mesmo. Beleza? Beleza. Acho que é isso, né? Acho que sim. Ficou bem bom. Acho que já vai ajudar uma galera que está iniciando. E nos ajudar também, né? Porque, Novas. querendo ou não, vocês já me deram umas ajudas aí, mesmo sem querer. É, Que acho que eu preciso melhorar um pouco mais nessa parte, assim, para o meu trabalho mesmo funcionar melhor. Hum, eu, como parei com encomendas, é totalmente diferente agora que eu vou fazer. Eu não sei ainda. Daqui um tempo você fala para nós. Porque eu tô saindo totalmente do meu comodismo de sentar aqui e fazer o quadro. Né? Ah, mas isso é ótimo, né? Eu acho que é tão importante a gente se desafiar, né? É tão bom. Vamos lá. É como iniciar do zero, né? Muito Beleza? bom. Então tá bom, beleza. meninas. Muito obrigada pela troca. Obrigada. Nos falamos então. Quem tiver Beijos. dica, né, de organização, de processos de recebimento, e quiser comentar e dar dicas de assuntos e Não sugestões, se acanhem. Podem falar. isso mesmo. Certo? Um beijo. Certo? Beijo, até Um a beijo. próxima. É, Tchau, tchau. tchau. Tchau.